Fala aí, galera, beleza? Senta aí na frente do computador, na frente do teu smartphone, assiste essa aula porque é algo que todo corretor deveria saber, que o corretor, antes mesmo de ingressar na profissão, ao terminar o curso do TTI ou durante o curso do TTI, deveria ter noção. Eu vou estar falando aqui nesse vídeo por que muitos imóveis não são vendidos. Você já percebeu aí na sua cidade, no seu bairro, que tem alguns imóveis com placas lá para vender há muito tempo? Eu vou falar alguns motivos por que esse imóvel não é vendido e como isso atravanca o mercado de imóveis usados. É muito importante esse conteúdo, por isso eu peço a você que já assiste meus vídeos há um bom tempo, mas também fica aí no anonimato, já viu centenas de vídeos meus, chega junto com o teu like, comenta, me fala de onde você é. Eu preciso que as plataformas vejam relevância nesse vídeo para que elas entreguem para outros corretores. Me chamo José Florencio, sou corretor de imóveis há 20 anos, advogado, pós-graduado em Direito Imobiliário. A Imobiliária Escola é um canal especializado no médio e alto padrão de imóveis usados. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não me segue nas redes sociais, fica aí essa oportunidade. Galera, tu já percebeu como tem imóveis que já estão à venda há 2, 3, 4, até mais anos? Você passa lá e vê sempre as plaquinhas, você vê sempre o imóvel sendo oferecido e o imóvel não está sendo vendido. A maioria de vocês, corretores, nós corretores, a maioria, se preocupa muito com o cliente comprador. A economia não está boa, não tem comprador. Só que o comprador é como um peixe que se tenta por uma isca bem elaborada, bem preparada. É como se você estivesse jogando ao mar uma isca que não é boa. E o problema não está na falta do cliente comprador. O problema não está na economia. Isso implica um pouco, mas no mercado de imóveis usados, isso não é preponderante. Por quê? No mercado de imóveis usados, existe uma permuta permanente entre proprietários com as propriedades. Ou seja, geralmente um proprietário, ele vende um imóvel para adquirir outro, e esse que adquire com ele compra outro. A maioria das vezes o cliente que compra o imóvel usado, ele paga à vista ou ele tem boa parte do recurso à vista. Se você aí na tua cidade não está conseguindo pegar clientes com pagamento à vista de imóveis usados, é porque ele ainda está travado na venda do imóvel dele. Ele ainda não conseguiu vender o imóvel dele. Porque se ele conseguisse vender o imóvel dele, automaticamente ele virava um comprador de um outro. E aí você ia ter um cara na mão com dinheiro à vista. E aí, isso não é culpa do proprietário. Não é o proprietário que tem que conduzir a venda, somos nós, corretores de imóveis, que temos que preparar esse imóvel para ser vendido, preparar essa isca para ele entrar no mercado já muito bom. Então, existem vários imóveis por aí que não estão sendo vendidos. E eu quero dar alguns motivos. E algumas vezes você tem que pular fora, você não tem que trabalhar o imóvel. E eu vou explicar ainda isso daqui. Galera, os principais motivos para um imóvel não ser vendido, o principal. Você tem um imóvel aí que você está trabalhando e ele não está sendo vendido, e aí você acha, ele não está sendo vendido porque ele não tem garagem. Ele não está sendo vendido porque ele precisa de muita obra. Ele não está sendo vendido porque ele tem vista para a comunidade. Ele não tem vista porque ele é pequeno. O problema não está na estrutura do imóvel. O problema está no valor. Não existe imóveis ruins, existe imóveis fora do preço. Talvez você esteja tentando vender um imóvel sem garagem no preço de um com garagem. E você não consegue entender isso. E aí, temos vários motivos pelos quais o imóvel está sendo apresentado num valor errado. Aí você vai falar, mas o proprietário é que falou o preço. Não, como assim que é o proprietário que fala o preço para você? Nós somos os profissionais, eu costumo falar, é como você iria ao médico e o médico perguntar a você qual o remédio que ele precisa tomar. O corretor precisa se posicionar, ele precisa saber avaliar um imóvel em faixa de valor real de venda e tem que ter argumentos para convencer o proprietário. Tem gente até que é boa de avaliação, porém é truculento, não sabe convencer o proprietário a aceitar aquele valor. E a gente tem alguns motivos pelos quais os imóveis não são vendidos. O principal
o imóvel está fora do preço, de uma faixa real de venda. Aí você vai falar assim, mas eu não posso desvalorizar imóvel. Tem corretor que pensa assim, né? Tem corretor que pensa assim, eu boto tudo no comprador e o proprietário, eu não posso falar para ele que o imóvel dele está caro. Isso é um mito. Na verdade, você não vai desvalorizar um imóvel, você vai readequar o preço, você vai colocar o imóvel dentro de uma faixa valor justa, real e vendável. Então você não pode ter medo, você tem que ter estratégia, tem que saber fazer, tem que saber avaliar e criar argumentação, construir nesse proprietário o entendimento dele que o imóvel dele não vale os 400 mil que ele está pedindo, por isso o imóvel está há 2 anos à venda e que na verdade o imóvel vai vender na faixa de 300 mil reais. É isso que eu estou te falando, que é uma isca mal preparada e você não consegue capturar o peixe, que é o cliente comprador. Então não é a estrutura, é o preço. Agora vamos lá, existem outros motivos, tá? Existem alguns imóveis que não estão sendo vendidos pela questão documental. E eu vou te falar uma coisa, o problema maior não é nem a documentação com problema. O problema maior são os proprietários com problema. E às vezes não é nem problema de dívida, não, é problema de relacionamento. São pessoas conturbadas, são pessoas difíceis. E você está trabalhando esse imóvel, e você está perdendo seu tempo, e você está levando clientes, compradores lá para ver um imóvel que não vai ser vendido. Está com problema na documentação, o proprietário é uma pessoa problemática, o imóvel está acima do preço e você está trabalhando, desculpa, essa porcaria. Não é para trabalhar. Você tem que ter postura de chegar no proprietário e falar assim, senhor, muito obrigado pela oportunidade, mas seu imóvel está acima da faixa de valor justa. Existem questões aqui, não estou falando só documental, porque a parte documental pode se resolver. A gente poderia encontrar alguém disposto a comprar o seu imóvel por um valor mais desonerado e resolver a documentação, mas existem problemas aqui pessoais que vocês precisam resolver primeiro para depois dispor o imóvel à venda. Então tem essa questão, imóvel fora do preço, imóvel com a documentação com problema, que aí o problema maior não é a documentação, é mais o problema pessoal dos proprietários. E eu vou falar o terceiro problema que a gente está enfrentando, que a gente precisa dar solução, que é o que eu tenho falado há anos, que é a bolha digital. Existe uma bolha digital em tudo. No mercado imobiliário tem e atrapalha muito. Bolha digital, como eu costumo falar, de lives. Falar nisso, vou fazer uma live no Instagram com o Paulo Angelim, da Viva Imóveis, na segunda-feira, dia 18/8, às 18h08. Imperdível no Instagram da Imobiliária Escola. Anota aí e participa, tá bom? Bolhas de lives, bolhas de curso EAD, uma infinidade de ofertas que fazem muitas vezes a gente não conseguir olhar, não conseguir ver, não conseguir selecionar, a gente fica confuso. E a mesma coisa acontece no mercado de imóveis. Como eu costumo falar aqui, galera, eu sou da época analógica, eu vendia imóveis em classificado de jornal, a gente não usava foto. Não precisava de foto para o cliente ver o imóvel. Como hoje eu não preciso. Eu anuncio um imóvel, o cliente liga para um anúncio, eu mostro outro imóvel para ele, sem mostrar foto, porque eu sei conversar. Eu sei convencer ele a ver o imóvel. Então, a maioria dos corretores precisam. O cliente pede foto, o corretor tem que mandar foto para o cliente. A maioria das vezes que o cliente faz, não quer ver o imóvel. Você tem que convencer antes. E eu tenho falado sobre a bolha digital. Antigamente, como eu costumo falar, a gente só tinha geralmente um local aqui na zona sul do Rio, um local para consultar imóvel. Era no classificado Morar Bem de domingo. Então todo cliente que quisesse comprar um imóvel, ele ia no classificado de domingo, passava os olhos lá, não eram muitos. Para você ter uma ideia, eu sempre conto aqui, eram de 45 a 60 apartamentos de quarto e sala anunciado em Copacabana. Hoje, no portal de imóveis melhor que tem aqui, na coluna de sala e quarto, são mais de 3.000 imóveis. E muitos desses, a grande maioria desses imóveis, repetidos 10, 20 vezes em várias imobiliárias, porque o corretor não aprendeu a trabalhar com exclusividade. Falar nisso,
Esse mês ainda sai o meu curso sobre exclusividade, preço super acessível, anota aí, eu quero fazer de você um corretor exclusivo para a gente diminuir essa multidão de anúncios que estão sendo divulgados. E aí, com essa multidão de imóveis anunciados, imóveis muitas vezes fora do preço, que não contribuem com nada, pelo contrário, atrapalha, o imóvel está fora do preço aqui, aí esse vizinho aqui quer vender o imóvel dele, o que ele faz? Ele olha daqui, aí fala, pô, mas o imóvel do seu João ali tá 600 mil e ele é pior do que o meu, então o meu é 700, só que o do seu João aqui não vale 600, vale 500, vale 400, mas o corretor não teve coragem de posicionar o seu João, que o imóvel dele está caro, está divulgando o imóvel do seu João no preço caro, e o seu Joaquim aqui entra nessa onda aqui, coloca o imóvel dele acima, leva anos para vender, não vende e não se torna comprador de outro imóvel. E com isso a gente vai atravancando o nosso mercado pela forma prostituída de trabalhar, cara. Não é assim. Então, a maior responsabilidade dos imóveis não serem vendidos é uma falta de posicionamento nosso. E os principais motivos são esses. Primeiro, imóvel em faixa de valor desadequada. O imóvel não é ruim, o preço é que não é compatível. Imóveis com problema na documentação, que às vezes o problema não é a documentação, o problema é a questão pessoal do proprietário. E 3, essa bolha digital, esse universo, essa infinidade de imóveis anunciados em portais de imóveis, em sites, em redes sociais. A gente precisa enxugar isso para encurtar o tempo de compra do cliente comprador. Peço encarecidamente a você que você compartilhe esse vídeo com outro corretor para que esse vídeo tenha mais alcance. Chega junto com o seu like aqui, comenta para me ajudar a crescer organicamente. Valeu, porque isso aqui, é corretor de imóveis. Um abraço.